Eu continuo me chamando Gleice. E estou aqui de novo, a pessoa subversiva, sobe ao contrário de todo mundo, mas deu certo, né? Bom, gente, a gente está aqui agora para ter um tempo, um bate-papo. Lembrando que esse tempo que nós vamos ter agora vai ser utilizando as perguntas que foram colocadas ontem nas caixinhas por vocês. E aí a gente vai fazer uma mesa redonda aqui sobre o tema feminismo e masculinidade tóxica. Será que isso existe mesmo? Ou isso é a intriga da oposição? Pois é, gente. Contra fatos, não há argumentos. Mas a gente tem aqui 4 pessoas. 2 vocês não veem faz muito tempo, que é o Afonso e a Vitória. Eu vou até pular a apresentação deles. Tô brincando. Mas vou pedir aqui, tem 2 pessoas novas que chegaram aqui, né? Novas que eu digo agora há pouco. E aí eu vou pedir para eles se apresentarem, começando aqui pelo Kevin. E aí depois eu passo para a gente ter o tempo de partilha, tá bom? De fala. Oi, gente, boa tarde. Eu sou o Kevin, sou psicólogo e sou cristão, sirvo na minha igreja como liderança de jovens, sou diácono na minha igreja, Cristã Evangélica Dunas. E além de ser psicólogo, a minha dissertação de mestrado foi sobre masculinidades e violência de gênero. E aí, desde então, com a minha experiência clínica e como professor de psicologia, eu tenho abordado esse assunto tanto em sala de aula quanto em palestra, roda de conversa e também algumas rodas de discussões com homens sobre masculinidades tóxicas e violência contra as mulheres. É isso. Massa. E você, moça, quem é você? Oi, gente, eu sou a Nicole. Eu vou contar um segredo para vocês. Minha mãe me chama de Ana Nicole quando tá zangada. Então, eu sou Ana Nicole. Muito feliz de estar aqui. É difícil falar o que eu sou. Eu sou filha amada de Jesus, mas eu estou assistente social. Me formei na UES. Também sou intérprete de Libras. E estou aqui para o que Jesus tem para falar para a gente. Gente, eu continuo sendo Afonso, um discípulo de Jesus aí, que estou muito grato, muito feliz também por estar aqui com vocês. Eu atuo integralmente na IBC há 5 anos, na área de comunicação. Recentemente fui chamado aí para um desafio, que é estar junto do Radical, né? Enfim, sou formado em teologia, estou aqui mais para acompanhar e aprender também com pessoas tão especiais, né? Difícil apresentar depois de vocês 3, né, meu povo? Continuo me chamando Vitória Diniz. Sou uma discípula amada de Jesus. Eu estou graduando em pedagogia, estou terminando para a glória de Deus. Sirvo integralmente aqui na IBC também, dentro do Espaço Radical. E eu gosto muito de estudar sobre essa temática que a gente vai falar hoje. Então, é um privilégio poder contribuir com o que Deus tem permitido que eu aprenda e também aprender com vocês que vão fazer essa troca, né? Show. Vocês viram aí, né? Que é só cada desenrolada, né? Obrigada, viu, por terem aceitado participar desse momento. Sei que é um tema bem polêmico, assim, dentro da igreja. Não deveria ser, mas é. E eu sou muito grata a Deus por nós estarmos falando sobre isso e por vocês terem aceitado estar aqui, né, para receber as perguntas e, enfim, que Deus possa nos usar e conduzir aí durante esse momento. Eu vou dar um tempinho para vocês, muito longo, de 5 minutos. Entendeu? Brincando, mas é 5 minutos mesmo. Para vocês fazerem uma introdução sobre o tema. As meninas vão falar um pouco sobre o feminismo, os meninos vão falar um pouco sobre a masculinidade tóxica, o que acaba que os dois eles se intercalam, né? Porque estão praticamente junto e misturado. Prática, teórica e de todas as formas mente, né? Então, vou pedir para a Nicole começar. Pode ser, Nicole? Pode, mais 5 minutos, gente. Relaxa. O meu papel aqui tá grande. Qualquer coisa, só voa o sapato aqui, aí tu já sabe que é para parar. Beleza, gente. Como eu estava falando e como já foi falado hoje aqui, é um tema polêmico, mas glória a Deus porque esse tema chegou aqui na igreja, estamos podendo debater e conversar sobre isso. E eu gosto muito de pensar o que é feminismo, né? Tava até falando pro Kevin ali, quando a pessoa chega, Nicole, o que é ser feminista? O que é feminismo? Eu gosto de jogar a pergunta. Vocês estão aí, gente? Tá todo mundo bem, acordado? Que bom.
E eu pergunto, gente, o que é feminismo? O que você pensa sobre feminismo? E aí a gente vai para a raiz do grego. Não, brincadeira, eu sempre quis falar isso em público. Mas eu aprendi com a Gleice, né, que no latim, o femina, que é de mulher, mas o sufixo o ismo, vem de um fenômeno, e esse fenômeno muitas vezes é radical. A maioria das vezes é radical. E aí eu fico perguntando, quando eu pergunto, e aí, o que você pensa sobre feminismo? O que é feminismo? Além de pensar na palavra. Eu sei que às vezes a gente fica esperando, eu vou dizer aqui os 5 passos para você ser feminista, ou os 5 passos para você não ser feminista. E não se reduz só a isso, né? Eu gostaria só de trazer um parâmetro histórico, não sei se a tia Vitória vai falar também, mas a gente conhece até hoje 4 ondas, né? Eu sei que talvez, o quê? 4 ondas? Mas os estudos são mais recentes sobre a última onda. A primeira, vou pescar aqui, tá, gente? Porque da trajetória, né? A primeira onda, no final do século XIX, emergiu do sistema industrial. Então, as mulheres, elas precisaram ir trabalhar, precisaram sair de suas casas, precisaram mudar a dinâmica da casa, porque elas precisavam comer, né? Então, tinham que sair de casa. E começaram ali as mulheres da Igreja Católica a saírem para trabalhar. E aí elas se encontraram com outras mulheres que já pensavam um pouco mais, refletiam um pouco mais sobre o contexto histórico. É bem rápido, os meus 5 minutos. A segunda onda já foi em 1960, um período de guerras, aí surgiu o serviço social. E é interessante que o serviço social ele foi emergindo, né? A gênese dele foi de mulheres caridosas que escreviam cartas para as pessoas que iam para a guerra, né? Muitas vezes elas recolhiam calças, aquelas meia calça, acho que a gente nem usa mais hoje, né? Nem sei. Elas recolhiam aquelas meias calças para levarem para os soldados, recebiam os soldados doentes, né? Procuravam as famílias, então tinha um pouco dessa, a gênese um pouco desse de cuidado. E aí esse movimento, na segunda onda, ela já veio mais uma perspectiva teórica. Elas começaram a se juntar e começaram a estudar e começaram a se apropriar daquilo que estavam refletindo. Na terceira onda, que é de 1990, já vem mais um debate de feminilidade universal. E é recente, né? Eu estava estudando sobre uma autora, que agora eu esqueci o nome dela, não escrevi aqui. Ela estava estudando sobre a quarta onda, que começa agora. E porque o debate saiu do rumo acadêmico e ele começou a permear o rumo como uma igreja agora, né? Estamos falando sobre feminismo, sobre o que é feminismo. E aí, então, eu vejo o feminismo, eu vejo o que a gente está ouvindo, eu fico pensando no vilão. Quem é o vilão? O vilão, muitas vezes, são várias vozes que estamos ouvindo. Às vezes a gente quer ouvir a voz do psicólogo, do psiquiatra, da assistente social. Mas será que a gente está ouvindo a voz de Deus? O que será que Deus tem para falar para a gente? Hoje já foi falado sobre Gênesis 1, né? E eu vou colar aqui, gente, espera aí só um minuto. Que fala, né? Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou. Homem e mulher os criou. E eu sei que as minhas amigas brincaram ali dizendo que eu ia falar que lindo, mas, gente, é lindo demais. Que lindo! Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. E eu fico, assim, é perfeito, porque ele fez, tudo o que ele fez era bom. E não existia essa dicotomia de eu sou mulher e você é homem. Não existia essa briga, essa guerra. Mas quando o pecado entrou, ele sujou meu coração. E aí eu consigo enxergar tudo deturpado. O homem eu vejo deturpado, a submissão eu vejo deturpada. E aí só ladeira abaixo, né? A gente continua. Obrigada, Nicole. Isso é só a introdução, viu? Que nós vamos entrar para as perguntas. Então, vou pedir para o Kevin agora falar um pouquinho sobre, para a gente fazer assim, esse feminino, masculino e por aí vai. Bom, o tema masculinidade tóxica, ele vem basicamente em 2018, para vocês terem ideia. E não foi de origem acadêmica, na verdade foram alguns movimentos sociais e algumas ONGs que começaram
a discutir o que seria uma conduta masculina, um comportamento dos homens que fosse tóxico, que afetasse o outro. E aí isso começou a ser questionado quando as denúncias de violência contra as mulheres foram aumentando. E aí se percebe que masculinidade tóxica são, sim, comportamentos, ações, pensamentos que estão na formação do ser homem, na criação, no que é ensinado a nós homens, que na verdade é equivocado. Porque ensina-se ao homem, é ensinado a nós, que nós devemos usar de violência para afirmar a nossa masculinidade. É ensinado a nós que a gente tem que humilhar o outro para ser o bichão, o fortão, o cabra macho. E isso é um princípio completamente distinto e equivocado do que Jesus nos ensina. Nosso exemplo de masculinidade é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele ensinou absolutamente o que nós deveríamos agir como homens ou como mulheres. Mas se formos pegar o sentido de masculinidade, o amar ao próximo como a si mesmo. O historiador Flávio Josefo fala que Jesus, além de ser carpinteiro, ele era pedreiro, ele ajudava em casa, ele como o filho mais velho, depois da morte de José, foi o homem que auxiliou em casa nas suas atividades. Todas as experiências que nós vemos Jesus com os seus discípulos é de partilha, é de solidariedade, é de respeito, é de ensino. Claro, Jesus foi enérgico muitas vezes, mas ele não usou de violência que nós, após a Idade Média, né, da Idade Média para cá, homens, temos nos valido para dizer que é o lugar do homem. Então, o tema masculinidade tóxica vem para enfatizar: existe algum problema com a socialização masculina que precisa ser revisitado. A gente precisa repensar como é que nós estamos criando, cuidando e educando os homens a viver. Porque algumas são as mensagens para as crianças. Por exemplo, que o menino pode andar solto, pelado dentro de casa e a menina não pode, nem de calcinha, por exemplo. Que o menino ele pode bater nos outros meninos porque é coisa de menino e a menina não pode. O menino não pode chorar, porque chorar é uma debilidade, é ser mulherzinha. Então, é mais um paralelo problemático, porque expressar os sentimentos não é permitido ao homem. Enquanto na palavra de Deus diz que Jesus chorou, João 11:35. Então, é muito equivocado colocar o princípio bíblico, né, cristão, como base da masculinidade tóxica, da intolerância, da violência, da maldade, de um homem vestido de armadura, como se não fosse possível de desmontar. Isso até é uma dificuldade muito grande, porque como nós vamos falar de restauração, de reconciliação com Deus, se não há uma abertura dessa armadura? Pois bem, o tema masculinidades tóxicas, né, vem para alertar de que, de alguma forma, a gente precisa mudar a forma de compreensão dessa masculinidade. E eu acredito que a nossa maior referência de masculinidade saudável, né, se a gente pode colocar em paralelo, é Jesus Cristo. Não tem outro. Ele nos ensinou todos os princípios básicos para a nossa conduta enquanto homens ou mulheres. E assim a gente deve prosseguir nesse ensinamento. Mas a gente tem que pensar algumas coisas. Existe uma diferença que é relacionamento pessoal e estrutura social. Historicamente, nós, homens, estamos em lugar de privilégio na sociedade. Se vocês forem levar em consideração representação política, cargos de liderança, se vocês forem levar em consideração nível de escolaridade e salários, ainda há muita desigualdade. E ainda as mulheres estão em condição muito desfavorável. A cada 15 segundos, uma mulher é agredida no Brasil. Violências várias. E isso tem muito a ver, porque quem é a autoria dessas violências? É do parceiro, é do namorado, é do pai. Então, há muita necessidade de nós falarmos
nós mesmos homens começarmos a questionar: será que Jesus quer essa masculinidade de nós? Eu vejo que é essa a importância desse tema. Rapaz, eu ia pegar na tua mão agora, mas eu não vou pegar não por causa da pandemia. Muito boa as falas até aqui, né? Estão só aquecendo o motor, viu, meu povo? Tem mais. É interessante, né, o que ele está falando. Eu fico pensando, desde o Éden, o desafio do homem, da queda, né? Desde a queda. O desafio do homem é liderar uma mulher insubmissa e o desafio da mulher é se submeter a um homem omisso. E aí a gente tem que passar esse período de vida buscando essa restauração para chegar a uma redenção mais parecida com Jesus. Mas para isso a gente precisa desses diálogos. A gente precisa dessas ferramentas que é o conversar, o compreender, para que aí a gente possa pelo menos fazer uma escolha de como se portar diante disso, né? E é muito precioso. Eu sempre digo que o homem e a mulher são tão vítimas do machismo um quanto o outro. Porque aprendem de uma forma diferente e sofrem de uma forma diferente. Mas também é um tipo de aprisionamento, né? Então, Vitória, suas palavras iniciais, companheira. Começa com rapaz, né? Gente, quando eu vi o tema do feminismo, né? Eu gosto muito de falar sobre uma palavra que se chama convicção. E percebendo em algumas conversas, em alguns bate-papos com algumas meninas, eu pude receber que tem um senso em comum no seguinte aspecto. Quando a gente fala sobre esse tema, normalmente a gente quer uma resposta para ter a convicção, a legitimização para poder conciliar com a nossa fé. Então, normalmente a pergunta é assim: pode o feminismo ou não pode? A pessoa quer saber sim ou não. Mas eu vou um pouco mais além. A gente, para conhecer o movimento, a gente precisa conhecer de fato o movimento, além daquelas frases que estão ali escancaradas para a gente, como a questão da igualdade entre homem e mulher, né? Mas o feminismo, ele traz muitas pautas ao longo da história e ainda traz, hoje, vocês podem acompanhar alguns noticiários. Nicole deu uma pincelada na história. E é importante a gente enfatizar, porque cada época teve seu aspecto e a sua causa, né? No começo do movimento, começou com uma legitimização do direito da mulher. A mulher queria ser reconhecida legalmente, né? Por isso que teve a Declaração dos Sentimentos, que as mulheres se reuniram, pautaram sobre isso. E a cada nova onda, a cada novo movimento, foram acrescentadas outras causas. Né? Tem as causas da mulher ser independente, tem a causa da revolução sexual também nisso. Então, a questão da mulher negra também envolvendo o movimento, a questão das mulheres lésbicas também na terceira onda. Mas eu não queria falar um pouco da história, eu queria falar de algumas pessoas que foram ícones da história. A gente tem alguns nomes que são... Toda vida que a gente fala de feminismo, a gente lembra de alguns nomes, né? Simone de Beauvoir, eu não falo francês, então vocês desculpem o sotaque, né? Mas Simone de Beauvoir... Isso. Mas eu queria falar de uma mulher que ela foi símbolo da primeira onda, que foi a Elizabeth Stanton, que ela falou a seguinte frase, vou ler aqui para vocês. A Bíblia ensina que a mulher trouxe pecado e morte ao mundo, que ela iniciou a queda da raça, que ela foi acusada diante do trono do julgamento dos céus, processada, condenada e sentenciada. O matrimônio para ela deveria ser uma condição de escravidão, a maternidade um período de sofrimento e angústia. E em silêncio e sujeição, ela deveria fazer o papel de uma dependente da generosidade do homem, para todas as suas necessidades materiais e para toda informação que ela pudesse desejar quanto a questões vitais. E ela termina a frase dizendo o seguinte: aqui está a posição da mulher quanto à Bíblia, brevemente resumida. Outra citação, depois eu comento tudo, tá? Outra citação. Ela fez, não sei se vocês perceberam, mas ela fez um paralelo aqui quanto às mulheres permanecerem caladas, né, que está escrito lá em 1 Coríntios. E aqui eu queria só fazer um adendo que aquela citação que a gente pega só aquela frase isolada que a mulher precisa ficar calada, existe todo um contexto histórico, social e de ordem ali. Quando Paulo escreve aquela carta, ele fala para todo mundo porque existia uma desorganização dentro da igreja de Corinto e muitas das coisas que estavam acontecendo partiam de mulheres que estavam profetizando e fazendo uma deturpação do templo. Então, ele dá esse direcionamento por conta dessa situação a fim de corrigir todo mundo. Se você se levanta para falar em línguas, levante outra pessoa para traduzir. Né? Por isso que eu queria só estabelecer esse link. Outra mulher que também eu quis trazer um pouco da história é a própria Simone de Beauvoir.
né, que foi ícone aí do livro do Segundo Sexo. E ela diz o seguinte, ela argumentou: as mulheres foram aprisionadas pelos papéis de esposa, mãe e amante. Portanto, ela defendia que todas as formas de socialismo, ao separar a mulher da família, favoreciam a libertação. E aqui é um caso interessante, para mim a Simone é um pouco incógnita, porque ela fala algumas coisas e quando você vai ver o que rolava por trás, você fica, opa, tem algo ali, né? A Simone, ela fez vários exemplares enormes falando sobre esse movimento, mas ela teve uma relação com Sartre, certo? E essa relação foi um pouco doentia, um pouco e bem doentia, né? Então, o Sartre não aceitava um relacionamento monogâmico e a Simone tinha muito ciúme, porque ela queria somente ele. Então, ele falou que toda forma de amor, para ele, estava válido. Então, ele não queria se prender e nem estabelecer um compromisso com ela. Nessa história toda, ela foi aceitando ao longo do tempo e ele se relacionava com várias mulheres. Ela fazia amizade com as mulheres que ele se relacionava e no final da vida, né, que ela também se relacionou com outras mulheres, ela fala que diante das traições, diante de tudo que aconteceu, ela não se arrependeu de ter se relacionado com ele. Então ela lutava por uma coisa, só que na vida pessoal era outra coisa. Existe outro nome, vou só encurtar, viu, Gleice? Existe outro nome que eu queria trazer, que foi a Gloria Steinem, que ela foi a primeira jornalista a fazer uma revista feminista na década de 70. E ela deu a seguinte afirmação: uma mulher precisa de um homem da mesma forma que um peixe precisa de uma bicicleta. E aí, quando eu vi essa frase, eu fiquei me questionando que uma coisa que nós precisamos entender é que o movimento feminista traz aspectos e pautas que é interessante a gente analisar do lado da cosmovisão cristã, porque tem algumas coisas que são diante da lei, diante de Deus, ok, né? Mas existem outros pontos que não são de acordo. Uma coisa que o movimento feminista é um pouco unânime em falar é que o homem é o problema tudo que acontece. Se uma sociedade fosse gerida por mulheres, seria muito melhor. E o que eu falo é que o problema não é o homem. O problema é o homem e a mulher. Porque nós somos pecadores. O problema não é o gênero, é o pecado que existe em nós. Então, se fosse o inverso, talvez teria a mesma luta, as mesmas reivindicações, né? E aí eu queria terminar só com um exemplo, essa é a minha primeira explicação, para trazer esses dois lados, que teve sim coisas que a gente precisa ter atenção e ter a convicção do processo, mas tem coisas que não condizem, que a gente precisa ter discernimento. Mas eu queria trazer um exemplo prático de uma mulher que fez muita diferença da história. E para mim era uma curiosidade, porque quando eu lia sobre a história, eu ficava com dificuldade de ver mulheres no movimento, porque eu achava que, assim, meu Deus, cadê as mulheres nesse tudo que aconteceu nas guerras? Não tinham mulheres? E eu estava lendo um livraço, na verdade, que são histórias de mais de 100 mulheres que foram importantes no protestantismo brasileiro. Muitas mulheres que em diversos ambientes, elas glorificaram a Deus e fizeram uma contribuição para a sociedade no meio que elas estavam inseridas, porque ela entendeu e teve convicção do que Deus fala sobre ela. E tem uma mulher que eu queria dar um exemplo, que é a Elizabeth Elliot, que ela não foi aqui do Brasil, mas a nível nacional. Quem me conhece de perto sabe que eu nunca falo da Elizabeth Elliot, né? Não, quase nunca. Nunca falo. Mas eu quero dar um exemplo de convicção do papel dela. A Elizabeth, ela é casada com Jim Elliot, eles eram 2 missionários, e eles foram para uma tribo, a fim de evangelizar aquela tribo. E no meio ali do processo missionário, o Jim foi assassinado pela tribo. E talvez quando ela recebeu a notícia, a primeira coisa que pode ter passado na cabeça, assim, eu não volto mais para cá. Eu vim levar o evangelho, meu marido foi assassinado e eu posso correr risco de vida. A minha filha, ela já tinha uma filha naquela época, mas a Elizabeth fez totalmente o contrário. Ela passou um tempo ali da morte do marido, ela voltou para a tribo e evangelizou a tribo inteira, com o papel e a convicção que ela tinha. Ela também foi para outra tribo, ainda adolescente, uma tribo no Colorado, e ela traduziu a Bíblia inteira para aquela tribo, porque aquela tribo não tinha nem gramática, para vocês terem uma noção. Então, ela fez todo o processo para que aquele povo tivesse acesso à verdade e à palavra. Então, foi a minha contribuição. Muito obrigada, companheira.
Rapaz, eu estou feliz porque eu ia fazer uma introdução e o Kevin falou boa parte do que eu ia falar, né? Então eu já pulei 2 folhas aqui e vou aproveitar o resto do tempo para concluir. Mas como bem o Kevin bem falou, né? Eu quero me ater ao termo. Masculinidade tóxica é uma coisa que é muito recente. Se você pegar a galera mais velha, pessoas mais velhas, e você falar o termo para a pessoa vai perguntar assim, rapaz, que negócio é esse, né? E isso foi porque, ao longo do tempo, a sociedade, aí eu falo de movimentos feministas, né? Abrir nossos olhos, certo? E eu acredito que isso é muito fruto da graça comum, né? Para dizer que existia um comportamento ensinado para o homem, que esse comportamento, ele fazia mal para o homem, certo? E é um comportamento sutil, é coisas que a gente escuta desde a nossa infância e que a gente nem percebe o quão destruidor é. Mas, principalmente, isso também fazia mal para a mulher, né? Então, falas como: o homem não pode chorar, porque ele tem que ser forte. O homem não pode ser vulnerável. O homem, ele tem que ser o pegador, ele tem que ter várias mulheres, ele tem que viver a vida dele adoidado, ele tem que encher a cara. São falas que a gente escuta, são falas que estão na nossa sociedade aí, a gente banalizadas, e que a gente simplesmente ignora, né? E essas falas, elas trazem consequências ruins. Então, eu queria pular um pouco essa parte histórica do termo, mas eu queria abrir aqui com vocês alguns dados. E eu acredito que esses dados têm muito a ver com a questão do machismo, certo? Com a questão daquilo que a gente escuta desde a nossa infância e que acaba sendo destruidor. E os dados dizem o seguinte, esses dados é do Ministério da Saúde. 83% das mortes por homicídio e acidente tem o homem como vítima. A maioria é briga de trânsito, a maioria é fruto de discussão, a maioria, enfim, é por coisas banais. E eu acredito que isso é fruto de algumas frases e comportamentos que o homem é ensinado desde a infância. Como o Kevin bem falou, é esse comportamento do homem ser agressivo, de que o homem pode bater no amiguinho da escola. Eu acredito que essa taxa tão alta é fruto disso, certo? Homens se suicidam 4 vezes mais que as mulheres. Eu acredito que isso é fruto do preconceito que o machismo trouxe em relação à psicologia. O homem ele é ensinado que ele não pode ser vulnerável, que ele não pode chorar. E com o tempo a consequência disso é que os homens se tornam blindados, eles acabam criando entre eles uma carcaça onde ninguém pode entrar, ninguém pode quebrar aquilo ali, porque senão ele vai ser fraco perante os olhos de outras pessoas, né? Eu acredito que esse dado de os homens se suicidarem 4 vezes mais tem a ver com a falta de vulnerabilidade que a gente aprende desde a nossa infância. E aí tem outros dados que eu não vou comentar, mas os homens demoram cerca de 30 anos para contar que sofreram abuso sexual na infância. 27% dos homens sofrem de alcoolismo. Isso é um dado muito alto. Não é nem a metade, mas sim, é um dado alto, gente, isso aqui. 95% da população prisional do Brasil são homens e a maior parte delas são jovens. E quando você vai olhar o perfil desse jovem, são pessoas que tiveram a falta de uma figura paternal na sua infância. E 3 a cada 10 homens possuem o hábito de confessar os seus medos e dúvidas em roda de conversa com os amigos. Gente, eu acredito que diferente do que a gente aprende desde a nossa infância, os homens sofrem, os homens têm lutas, os homens choram e eles passam por tudo isso de um modo silenciado, né? Mas aí, diante de tudo isso, do que é apresentado para a gente, desse comportamento que a gente é ensinado desde a nossa infância que é errado, e inclusive famílias cristãs acabam reproduzindo esse comportamento, eu me questiono, qual é o modelo certo? E eu queria me ater aqui com vocês a alguns exemplos do que é que Deus pede de nós em relação à masculinidade, certo? Gente, tem vários detalhes, né? Como o Kevin bem falou, o nosso modelo é Jesus Cristo. Eu acredito muito nisso. Então, se você quer saber qual é o modelo de homem, vai para o Sermão do Monte, vai para Gênesis 1 e 2, que é a criação. Mas eu quero abordar alguns aqui com vocês de modo prático, certo? Então, deixa eu só achar aqui, tá, gente? Bom, são 3 modelos, ou são 3 exemplos, né?
que eu vejo ao longo da Bíblia que eu acho que é importante para a gente aplicar aqui, certo? O primeiro é que o homem é uma criatura espiritual. Eu gosto muito quando a Nicole fala que, olha que lindo a forma como Deus nos criou. Gente, isso é muito lindo mesmo. Deus criou os animais de uma forma assim detalhada, cuidadosa. Mas quando você olha para a forma que Deus criou o homem, moldando do barro, né, depositando ali um pouco mais de cuidado, isso significa que somos criaturas espirituais. E o que a gente lê ao longo da Bíblia é que a gente é a imagem e semelhança de Deus. Isso é uma natureza espiritual. E a gente tem que aprender muito com essa nossa natureza, né? Você pode se perguntar diante disso, mas se o homem ele é a imagem e semelhança de Deus, porque nem todo homem tem um comportamento certinho, fruto do pecado. E quando eu olho para o machismo, quando eu olho para a masculinidade tóxica, eu acredito que isso tudo é fruto do pecado. A origem disso tudo é fruto do pecado. Como a Vitória bem mencionou, eu acho que o problema não é gênero, certo? E aí, ao longo desse ano, a gente tem visto que pautas identitárias têm entrado em conflitos, né? Então, é uma pessoa que levanta uma bandeira querendo ser maior do que a outra bandeira por achar que a sua luta é maior. Gente, o problema disso tudo é o pecado. Você sendo cristão ou não, você tem que reconhecer isso. É a deturpação da sociedade desde o início, né? O outro exemplo que eu vejo na Bíblia, e que esse eu busco aplicar diariamente em relação à minha caminhada, é o fato de que o homem tem que ser esforçado. A gente vai ver desde Gênesis, na criação, o homem trabalhando. Deus fez o homem e colocou o homem para trabalhar, gente. E isso, quando eu olho para o texto da criação, quando eu olho para aquilo, eu penso assim, rapaz, a gente precisa ser esforçado. Se você é adolescente, você precisa estudar. Se você é homem, você precisa ter um perfil provedor. A gente é ensinado nisso nas Escrituras, né? Esse é um exemplo de masculinidade. E o outro exemplo que eu vejo claramente nas Escrituras é o homem que é pastor. Eu acredito que cada um de nós somos chamados a serem pastores. Pastores de vidas que estão ao nosso redor. Pastor de vida que caminha conosco, né? Principalmente a nossa esposa e os nossos filhos. Então o homem ele é chamado para ser essa autoridade espiritual. Quando a Bíblia ela fala de liderança, ela não está aqui submetendo a mulher a uma posição inferior. Não. O que ela está dizendo é que o homem tem esse perfil provedor. O homem ele tem que amar a esposa dele como Cristo amou a igreja. Então eu queria me ater a essas 3 características, né? E nesse paralelo entre o que é masculinidade tóxica, o que é masculinidade bíblica, e dizer que existe um modelo, que existe um parâmetro para nós, que é aquele que está na Bíblia, é aquilo que Jesus Cristo foi. Então é a gente olhar para o Sermão do Monte, é olhar para a criação e meditar o que é que Deus quer de nós e o que a gente vai fazer a respeito diante desses textos. Um último comentário que eu queria fazer bem rápido, nem sei mais se eu estou estourando o tempo ou não. É bem rápido. Que quando você vê o feminismo, ele levantando essa pauta da masculinidade tóxica, e a gente vive numa sociedade onde uma coisa presta e se presta, a gente vai com tudo. Se uma coisa não presta, a gente também vai com tudo e aquilo ali não presta. A gente sempre olha dessa forma, né? Mas o fato do feminismo levantar essa pauta, isso é fruto da graça comum. E a graça comum é uma graça que está em todos nós, cristãos e não cristãos. É Deus operando na nossa vida e mostrando que sim, existe mazelas, existe problemas na sociedade que a gente tem que olhar para isso. Tem um livro do John Stott que é muito bom, que é O Cristão e os Desafios Contemporâneos, onde ele diz assim: você vê o feminismo levantando causas genuínas, e você não precisa ser feminista para levantar aquela pauta. Você precisa ser cristão. Porque você, como cristão, você vai ser contra a opressão. Você vai ser contra a ira, a agressividade. Então, a gente tem que, sim, enxergar essas pautas e falar. Como cristãos, a gente precisa fazer algo, né? Então, eu queria encerrar dessa forma. Eita, menino, que essa mesa tá boa demais. É interessante a gente conversando sobre isso. Eu fico pensando, homens e mulheres estão brigando pela mesma causa sem conseguir dialogar. É muito paia, né? Não achei outra palavra não, gente, foi mal. Eu queria ser intelectual, mas não deu.
complexo demais. Eu fico pensando assim, na comunicação não violenta, e eu penso que essa luta do feminismo pela igualdade de direitos e a luta agora com essa questão do termo, né, masculinidade tóxica, que é justamente o homem tentando entender que existe realmente algo que pode ser revisto, repensado, porque tem muita gente falando e não é possível que não tenha alguma coisa errada. E não necessariamente existam culpados. O problema que eu acho nesses dois movimentos, muitas vezes, é a questão para que eu possa provar a minha teoria, eu tenho que destruir a tua. Mas nós estamos falando a mesma coisa. E nós estamos, enquanto igreja, fazendo essa mesma coisa. E eu fico muito feliz de ouvir isso. O Afonso citou alguns dados com relação ao abuso, as informações que os homens não demonstram por conta da violência que eles já têm carregado dentro de si, aquela questão, a opressão, na verdade, né, das suas próprias emoções. E como eu trabalho no sistema penitenciário e acompanho alguns casos, é muito interessante ver que o homem pensa que chutar a mesa, bater na mesa ou guarda-roupa e gritar com a mulher não é violência. Mas é uma violência, é a violência psicológica, é a violência emocional. E aí eu estou entrando nessa questão para fazer a primeira pergunta que foi colocada nas caixinhas. Como é que o homem pode identificar que ele está sendo machista? Porque para ele, muitas vezes... Gente, quantos homens foram presos pela Lei Maria da Penha, estão no presídio, estão nas varas e acham que não cometeram nenhum tipo de violência porque não conseguem identificar o que é o machismo. Então, fica aí a pergunta para os meninos, aí se o Kevin começar a responder, ou o Afonso. Como é que eles podem, né? Homem pode se perceber como alguém que está reproduzindo o discurso machista? Se falou muito de mudança de comportamento em relação a homens autores de violência. Hoje se aposta muito na reflexão. Responsabilizar esses homens por seus atos. Esses homens que eu digo são os autuados, mas todos nós precisamos revisitar nossas questões. Então, refletir. Se a outra pessoa não está bem, se existe algum impasse, também é um passo de empatia também, né? De perceber como é que a outra pessoa está se sentindo. E aí não só em relação a namoro, casamento, mas em casa, né? Vamos pensar aqui será que você tem responsabilidade com as suas coisas em casa? Será que você trata mal sua mãe, seu pai? Será que você usa a sua mãe como certa escrava de casa? Ou você tem responsabilidade com as suas coisas? Ou dentro de um relacionamento, de um casamento, você se preocupa com o que a sua esposa está sentindo, o que ela pensa sobre? Bom, então o primeiro passo é a reflexão. E nós estamos falando em uma igreja, né? Então, também falar com Deus, colocar diante de Deus as suas questões, seus medos, seus anseios. E a Bíblia diz que Ele tem cuidado de nós. Então, Ele cuidará da nossa mente e do nosso coração, trazer à memória todas as coisas que o Senhor Jesus nos ensinou. Então, eu penso que é sério essa conduta de colocar a Deus inseguranças, colocar a Deus o que você tem sofrido, para que isso não possa respingar na outra pessoa. Mas, em primeiro lugar, né, se colocar, eu não quero falar policiar, mas de alguma forma se perceber como tem sido as tuas condutas, as tuas ações, e é a partir disso que a gente vai ter mudança. Show, massa. Eu vou aproveitar, Afonso, antes de tu falar, porque eu vou já engatar a próxima pergunta que tem aqui, que entra no assunto também, e aí eu passo para algumas perguntas para as meninas também, né, gente? Para elas não ficarem só caladas aqui, porque eu acho que elas têm falado. O que dizer de um caba, de um homem, que não quer fazer ou não quer ajudar a sua esposa em casa?
Que aí entra um pouco nisso que o Kevin está falando, né? De se perceber, de observar, acho que até de perguntar o que move meu coração quando eu não quero ir lá ajudar a lavar uma louça, por exemplo. Mas aqui é a mulher falando, né? Então, queria que o Afonso falasse. E aí também queria que as meninas falassem sobre isso como o papel da mulher, né? As duas estão noivas, vão casar, ostentando aí a peça. E aí eu queria também que elas falassem sobre isso, porque é uma coisa que, gente, a vida a dois é um negócio complexo. Eu não sou casada, mas eu tenho os meus pais casados e eu vejo que é um constante ferro afia ferro. O homem é o seu companheiro. Então, a visão dos meninos sobre essa pergunta e a das meninas também. Pode ir. Pronto, massa. Sobre a primeira, como podemos identificar atitudes machistas, né? Eu acredito, primeiramente, essa autoavaliação, né, de perceber comportamentos agressivos que a gente tem de uma forma sutil, que a gente nem sequer percebe, né? E essa agressividade, ela não tem a ver somente com bater na mesa, como a Gleice bem falou, porque isso é muito verdade. O homem acha que tem que bater na mesa, é ele que toma a decisão, pronto, acabou. Isso é uma forma de agressividade. Mas também na sua fala e nas suas piadas. A gente acaba reproduzindo muita piada machista sem nem sequer perceber, né? Então, é uma coisinha que a gente solta aqui, que o papel da mulher é esse. É o fato de que a mulher, quando está no trânsito, a gente vê alguma barbeiragem, já diz logo que é mulher, né? E fica constrangido quando de fato é um homem, né? Que a gente se pega no nosso próprio machismo. Enfim, são essas condutas que a gente tem que se autoavaliar, né? Eu acredito que tanto a primeira quanto a segunda pergunta é uma construção cultural. É uma coisa que eu sei que no tempo dos meus avós, por exemplo, homem ajudar dentro de casa era um absurdo. Isso é papel da mulher. Era isso que o meu avô dizia, né? Homem tem que ser duro, tem que ser agressivo. Era uma coisa que meu avô aprendia, né? E eu vejo que a consequência desses comportamentos ruins tem vindo agora, diante desses dados que eu apresentei, né? Então, essa autoavaliação, principalmente nós cristãos, a gente tem que estar se autoavaliando sempre, né? Tem que estar sendo vulnerável, compartilhando e buscando essa restauração, porque isso tem a ver também com a nossa vida espiritual, né? E sobre, de modo prático, a segunda pergunta, como eu bem falei, eu acredito que isso é uma construção social. Então, eu acredito que o diálogo nessas horas é muito importante, né? O homem, ele tem que ajudar dentro de casa. Na verdade, eu até diria que não é nem esse termo ajudar. Ele mora ali, ele tem que fazer, certo? Não é ajudar, não. Mas, ao mesmo tempo, é entender que ele vem de uma construção cultural, onde o pai dele talvez não fazia nada dentro de casa, ele viu aquilo como criança, né? E ele, como cristão, está no ambiente cristão, ele tem que se constranger diante disso e buscar melhorar. Não vai ser do dia para a noite, não, mas ele tem que buscar essa caminhada aí em relação à restauração, né? Pode falar, por favor. Puxando um pouco do gancho que o Afonso deu o exemplo aqui do avô dele, eu acho que vocês já puderam escutar algumas frases, né? O menino não pode lavar a louça, a criança ainda, do que eu estou falando, né? Não pode lavar a louça, a mãe dele lava. O menino não pode botar o prato na comida, porque a mãe dele bota, né? Então, foi uma educação que desde pequeno ele recebeu e ele fica esperando. Tem crianças e adolescentes, que eu falo com convicção, de que se sentar na mesa para almoçar, ele fica lá o dia todo esperando o prato chegar para ele poder comer, né? Então, assim, eu vejo que tem aspectos muito claros dos dois papéis de homens e mulheres, mas que isso não isenta as tarefas domésticas, né? Eu acho que, além da comunicação, porque você também mora na casa, né? A gente tem que virar a chave de que você não casa com a empregada, você casa com a sua esposa. É um bem comum, né? Exatamente. É do casal. É um bem comum. Então, é a questão de comunicação, de empatia, de você entender até o cansaço do outro. Se você está vendo que a sua esposa e seu esposo estão cansados e você não fica assim, não, vou esperar porque amanhã ela dorme e amanhã ela vai, levanta e lava, porque eu não posso pegar na esponja, né? Então, assim, eu entendo muito que a questão de empatia se colocar no lugar do outro, porque os dois habitam, os dois zelam. E eu falo até outra coisa. A casa que está ali do casal é um presente do Senhor também, o Senhor permitiu. Então, eu, como bom mordomo daquele lá, eu vou zelar por aquilo que o Senhor tem permitido
eu estar, eu dormir, eu ter um local de segurança para deitar minha cabeça, eu ter alimento todos os dias, né? Então, eu creio que isso é construção, né? E também a gente entender o equilíbrio nesse aspecto. A gente costuma ir para os extremismos dos dois lados, né? Ou a empregada ou o cara que fica ali, opa. Mas eu acho que existe um equilíbrio saudável que deve, sim, ocorrer. E a gente tem que se policiar com essas falas que parecem que não, mas são muito sutis. São muito sutis as falas, né? Quando existe uma... eu estou aqui numa sala e tal... tem uma mulher, não, deixa que ela varre, ela sabe fazer, ela sabe varrer. Deixa né? que ela faz a pauta da reunião. Cafezinho. Kevin, eu queria te ouvir, aí depois a gente escuta a Nicole. Nos teus estudos, né, que você fez a pesquisa sobre essa área, e aí eu queria que você explicasse um pouco para a gente como é que você tem visto isso no teu estudo, no campo de estudo, com relação a essas atividades mesmo, que acaba que, não só na igreja, mas lá fora também. De fato, desde a tenridade, né, ensinado aos meninos que as atividades domésticas, elas não são atividades de homens. Se fala de atividade remunerada e atividade não remunerada. E aí, essa questão da produção ser do homem e a reprodução da mulher. E isso é um equívoco muito grande, porque o que a gente tem são homens hoje que não têm condição de lavar o próprio prato, arrumar a própria cama, as suas roupas, suas atividades, e aí há uma dependência antes da mãe e do pai e agora da esposa. Então, há uma necessidade da gente rever isso, porque, de fato, né, eu estava vendo uma pesquisa de um instituto responsável por pesquisar, ele é um Instituto Promundo, é uma organização internacional que pesquisa essas relações, né, entre homens e mulheres. E é gritante a diferença de lavar pratos e arrumar a casa, varrer, entre meninos e meninas. E ainda cuidar dos irmãos mais novos. As atividades do lar são sempre colocadas para que as meninas façam e os meninos não. E aí, eu estava vendo a pesquisa, cerca de 73% das meninas fazem as atividades e apenas 23% dos meninos no geral, né? Eles separavam por atividades, mas 23% dos meninos só que fazia as atividades domésticas. E isso, de fato, é um equívoco que a gente precisa mudar nesta próxima geração e entender que nós não perdemos masculinidade por fazer as atividades domésticas, né? Não tem isso na Bíblia, né? É muito de uma cultura muito ocidental, muito dos nossos machismos nossos, assim, arraigados, principalmente aqui no Ceará. Parece que o tempo todo a gente tem que mostrar sua cabra macha, sua cabra macha. E isso é muito equivocado. Gente, eu fico assim, meu Deus do céu, um negócio tão baldeado. Acho que Deus fica assim, como assim? Vocês estão fazendo essa picuinha por causa disso? É tão simples, não é de vocês, administrem, sejam bons mordomos, cuidem bem. Com licença, mas não é besteira, porque essa questão da mulher tem que fazer, homens justificam bater na mulher quando o arroz queima. Então, isso tem a ver com o que foi ensinado lá na base. Uma construção, né? Eu sempre gosto de falar sobre esses assuntos. Eu falei hoje aqui, não sei se você já estava, mas eu sou historiadora, aí tu me contemplou aí nas falas da Idade Média e tal. E esse papel ele foi muito construído de lá para cá com essa separação. E à medida que o processo civilizatório vai acontecendo, aí o homem tem que ser o provedor, a mulher tem que ser aquela que vai ser a mãe, e se houver qualquer problema dentro da casa, a culpa é da mulher, porque ela não administrou bem, ela não educou bem os filhos. Então toda essa construção está dentro dessas falas sutis. E eu gosto sempre de falar que o machismo, ele é algo que é estrutural. Ele está ali na fundação da nossa casa e a gente não sabe. E aí a gente tem que realmente colocar toda aquela construção diante do olhar de Deus para que Deus possa fazer aquele raio-x e dizer, não, aqui pode ruir. Essa parte aqui pode ser danificada e comida pelo tempo e a casa vai desmoronar. E é muito confuso, assim, eu confesso, porque eu fui criada num ambiente onde o meu irmão, quando ele usava essa frase,
O pai falava, vai lavar a louça. Ele, eu não tem as meninas aí. Meu pai falava assim, meu pai é meio, né, assim, eu vou ser mais sutil no falar, mas as suas partes não vão cair se você for lavar uma louça. Então, eu cresci num ambiente como esse, então, para mim, quando eu fui para o mundo que eu vi a diferença, eu me choquei. Porque meu pai viu, aí acontece o quê? Ou a gente reproduz os discursos, ou se revolta contra eles. Porque meu pai não aceitava a maneira como o pai dele tratava a mãe. E ele disse, eu não vou fazer isso com a minha esposa. E eu nunca vi meu pai gritar com a minha mãe. E isso não era nem cristão. E quando ele se rendeu a Jesus, aí foi que ele se tornou mais paciente, bondoso e empático, né? E aí, quando eu quero te ouvir sobre essa questão do lavar a louça, mas eu já vou te jogar outra pergunta. Que é, a gente está falando dos papéis de mulher e essa coisa toda, e essa desconstrução e uma reconstrução e o entendimento de que é dos dois. Quando acontece, por exemplo, de uma mulher cristã, pergunta da caixinha, hein? Se ela disser assim, olha, eu não quero ter filhos. Tem algum problema essa questão? E aí eu também quero ouvir os meninos, se eles se relacionam, porque a pessoa dá uma maquiada na pergunta para dar trabalho para todo mundo. Se eles fossem casar e a sua esposa dissesse, eu não quero ter filhos, como é que você se sentiria? Para a gente que é mulher, que fez essa pergunta talvez com a intenção de, eu quero a minha vontade sendo respeitada, eu quero ouvir o outro lado. Se você quer ter um filho, como é para você? Porque nós somos discípulos de Jesus e a gente precisa se importar com o que o outro pensa também e sente, né? E aí eu queria que você falasse aí da outra, já entrando nessa outra. Eita, gente. É porque é tanta coisa que você quer falar e é pouco tempo, né? Vocês estão aí ainda, gente? Espero que sim. Com relação a lavar a louça e emendando com a história dos filhos, eu sempre gosto de lançar a pergunta e de refletir. Qual é a sua motivação? Porque lá em casa também eu fui acostumada com meu pai lavando a louça, fazendo as coisas. Então eu fui para o mundo e fui para o S e fui para as correntes marxistas, feministas, né? Então eu gostei muito. E aí quando eu encontrei meu amado, o amado já não pensava assim, né? E quando ele queria me fazer dialogar, ele falava, o que Jesus está falando com você sobre isso? E a mulher de Provérbios 31? Aí eu, crente, né? Como é que eu ficava logo com raiva, né? E não podia expressar minha raiva, porque o homem estava jogando a palavra na minha cara. Mas aí, antes de realmente entender o processo de Deus e o que Jesus queria para mim, eu também não queria ter filhos, porque eu entendia que, até uma vez eu comentei com as meninas, que uma moça chegou para mim e falou, ela é casada, e ela disse, você não quer ter filhos porque você luta com a ira e porque você é preguiçosa. E eu fiquei, eita Deus, qual é a minha motivação para não ter filhos? Porque a palavra do Senhor vai falar, gente, por mais que a gente fique falando assim, a palavra do Senhor, eu trouxe minha Bíblia grande aqui, é só porque a minha colinha está aqui. Mas a palavra do Senhor, eu criança, posso não acreditar, ou não entender, ou não ter conhecimento da lei da gravidade, mas ela existe. E outro exemplo que eu gosto de dar é que, se a gente for para aquela piscina ali, jogar umas boias ali, se a gente afundar a boia, ela vai subir, não adianta. Assim a palavra do Senhor no nosso coração, ela está aí, é verdade. E a gente precisa ter a sensibilidade, eu oro para que Jesus nos dê a sensibilidade de conhecer e não errar por não conhecer. Esses dias eu estava olhando o Instagram e eu vi um casal de noivos que fizeram um vídeo de casamento. E aí o vídeo lindo, ele pedindo ela em casamento, se ajoelhando para pedir a menina em casamento. Mas a música falava sobre hábitos. E os hábitos eram, eu vou me drogar, eu vou me prostituir. Só que a batida da música era legal. E eu fiquei assim, valei-me, Senhor. Eles não conhecem a tradução da música e botaram porque acharam legal. E muitas vezes a gente está fazendo isso. A gente está achando legal dizer que é feminista, está achando legal que eu não lavo louça na minha casa, está achando legal dizer que eu não vou ter filhos, mas por trás existem desconhecimento e existe também a ausência de
como é que eu posso falar sem ser tão grossa? Mas a ausência de Cristo na sua vida e você está omitindo certas falhas de caráter em você, porque filho dá trabalho, né? Tá dando um tilt na conexão, né? O Wi-Fi desligou e tá de vez em quando dando umas... Que foi? Não, eu tô falando do que tu falou aí. Tá dando tilt, gente. A gente não tá entendendo. E por mais que você queira abafar, a palavra de Deus, ela tá aqui, né? E a minha é bem grandona. Então, assim, e muitas vezes o meu noivo, o Vitor, ele fala assim, ixi, você tá passando do conflito pro confronto. Porque por a minha dificuldade é a ira, né? Então eu explodo logo, eu fico parecendo a pastora Paola Bracho. Acho que ninguém vai lembrar da pastora Paola Bracho aqui, né? Mas eu fico igual a ela, né? Assim, zangada, brigando com todo mundo. E muitas vezes ele chega e me acalma com a palavra, com o discernimento que Jesus me dá. Porque eu não estou ouvindo, porque eu estou cega na minha raiva. Né? Então, assim, qual é o seu objetivo? Por que você não quer ter filhos? Porque a palavra do Senhor vai falar o quê? Que filhos é bênção. Lá em Gênesis 1:28 diz que crescer e multiplicai. Né? Gente, que coisa linda é essa? A gente crescer e multiplicar. A gente está perdendo dos muçulmanos, porque os muçulmanos estão fazendo muito menino. Né? E a gente resolveu não ter menino nenhum, porque tem preguiça, porque tem alguns conceitos aí por trás que eu não vou saber, mas o Senhor vai falar quando você buscar entender o que Deus está querendo falar com você. E aí, Vitória? Essa é mais uma pergunta que nem sim nem não, muito pelo contrário, né, para responder. Mas, ouvindo uma pergunta dessa, eu me questiono sobre a convicção e o motivo real, né, porque existem duas situações, certo? Você ser saudável fisiologicamente, você poder gerar filhos, e existe também a mulher que é estéril, né, então tem essas duas condições. Mas a minha pergunta é, né? Talvez responder a pergunta contra a pergunta. Qual a sua motivação para fazer isso? Será que, para não fazer isso, será que é um sentimento egoísta por não querer ter trabalho, porque criança dá trabalho, criança precisa de educação, criança precisa de correção, né? Ou se tem algo por trás que precisa ser trabalhado e você conversar. Por que eu falo isso? A gente entende, Deus nos fala que os filhos são herança do Senhor, os filhos são como flechas no arqueiro. Eu estava em uma palestra interessante exatamente sobre essa temática e a pessoa que falou, ele era da Inglaterra, e ele começou falando sobre a importância da criança, a importância da família, o que isso representava para Deus, e aí ele falou a quantidade de filhos que ele tinha. Assim, o Senhor fala que a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, são flechas no arqueiro. Os meus arqueiros são 8 arqueiros, a minha casa está muito bem protegida. Então, tipo assim... Estou brincando aqui, mas realmente, se você que escreveu essa pergunta, ou você que tem essa pergunta em mente, questione a sua motivação diante de Deus. Será que é um medo? Será que é algo que aconteceu atrás? Será que é algo que você ouviu e você está reproduzindo até inconscientemente, por dizer assim, não, filho, não, que eu quero ver a solteirice, né? Então, são pautas interessantes para a gente questionar. Só uma coisa, eu estava lembrando aqui também que, além de ver a motivação, porque existem, como a Vitória falou, existem mulheres que não podem ter filhos, mas tem também, pense qual a sua motivação, pense o que Jesus queria para você, o que Deus gostaria para você, né? Eu sei que a gente também precisa, não é ser irresponsável, eu vou ter filho com 10 pessoas diferentes, a gente está falando aqui de um filho dentro de um casamento, de uma família, de um propósito, de um projeto. É muito curioso porque, gente... Eu falei por muitos anos que eu não queria ter filhos, porque fui vítima de violência e disse, eu não vou botar uma criança nesse mundo para sofrer a mesma coisa que eu. Entendeu? Hoje eu sei as lutas que eu tenho pelo trauma do abuso, mas ao mesmo tempo eu oro e vejo a graça de Deus o tempo todo, e Ele tem me sustentado até aqui. E se por alguma aventura algo for acontecer com um filho meu, Deus vai sustentá-lo também. Porque é o que Ele promete, que estará conosco o tempo todo. Então, E por muito tempo eu abri tanto a minha boca e hoje eu oro, Senhor, me perdoa, que o Senhor leve para o mar do esquecimento todas essas palavras, porque quantas mulheres na Bíblia oravam e choravam porque queriam ter um filho e não podiam, e se o Senhor me fez fértil, que o Senhor não coloque no meu coração palavras de ódio e de maldição com relação a uma família que o Senhor tem sonhado para mim, que eu
por feridas não quis ter, né? Eu vou pedir para o Afonso responder essa pergunta, porque aí eu já vou jogar outra para o Kevin, que eu tô dessas, viu? Aprontando com os meninos. Fala aí, Afonso, se uma mulher chegasse para tu agora, assim, a tua mulher aí, ó, do teu lado. Bora lá, né? Como eu falei no início, né? Eu acredito muito numa coisa chamada graça comum e ela opera em todas as pessoas, né? E eu acredito que movimentos levantam pautas genuínas por conta dessa graça, né? Eu sempre me policio muito, porque eu sou alguém que gosta de polarizar as coisas, mas eu me policio de não olhar para uma coisa errada e julgar todo o movimento, todas as pautas do movimento como algo ruim. Da mesma forma, quando existe uma pauta positiva, né? É muito que a gente aprende na Bíblia sobre reter o que é bom. E uma coisa para mim que o feminismo faz e que a gente como cristão também tem que estar junto levantando essa bandeira é a questão do machismo, certo? A gente precisa combater o machismo. Isso é ser cristão. Mas se tem uma pauta para mim que é inegociável, é a questão do aborto, porque eu sou a favor da vida. Então, para mim, o discurso de que bandido bom é bandido morto é tão errado quanto e tão demoníaco quanto qualquer discurso em relação ao aborto, a favor do aborto, né? Porém, contudo, entretanto, teve uma coisa que eu aprendi. É que não existe aborto somente quando a mulher vai lá na clínica, somente quando ela vai lá e pronto, acabou a vida da criança ali. Não. Existe aborto paternal. E ele acontece geralmente quando o pai da criança demonstra ausência, demonstra abandono, não quer interesse por aquela criança, né? E aí fica todo um fardo, um peso, digamos assim, em uma mulher, e aquela criança vai ter consequências por conta dessa ausência paternal, certo? Então, eu sempre faço essa reflexão. Existe sim o aborto paternal também. Isso não é somente um ato da mulher, certo? E aí, diante disso, como a Nicole bem falou, né? A Bíblia diz que a gente deve ter filhos. Filhos são a herança do Senhor. Quando eu olho para esse texto, eu digo, rapaz, a gente como cristão é chamado a ter filhos. Isso eu acho que é algo inegociável. Tem exceções, né, em relação à saúde, mas o nosso chamado como cristão é esse, né? E diante de uma situação dessa, de ter filho, né, às vezes desejado, às vezes não, aí eu volto um pouco para aqueles fundamentos, digamos assim, que eu falei no início, né? Seja provedor, seja pastor, busque cuidar dessa criança espiritualmente, emocionalmente, né? Socialmente, busque sustentar, se esforce pela sua família, né? Então, eu me apego muito a essa perspectiva. Amém. Glória a Deus. Aí, Kevin, tu vai também responder essa pergunta, porque eu não vou deixar tu fugir dela. Entendeu? Não vai fugir. Mas eu queria que tu falasse também para nós um pouco sobre, voltando para a masculinidade tóxica. Você falou que é uma coisa de 2018, né? O termo, exatamente. Mas por que você acha que só agora foi dado esse termo? Porque eu entendo a importância dos conceitos. Os conceitos, eles trazem uma importância para a reflexão e é importante a gente olhar e pensar o contexto e tudo. Então, eu penso que um conceito, ele é algo do momento e é necessário que a gente use. Mas não necessariamente ele retrata uma coisa nova. Então, queria que tu explicasse para a gente um pouco sobre o histórico desse contexto, né, do conceito masculinidade tóxica, e se ele é algo que foi agora, ou se tem gente que já estuda isso há um tempo. Focando no homem como realmente esse que vem recebendo uma cultura já há muito tempo, além do feminismo, né? Sobre a primeira pergunta, eu me apego ao Salmo 127. Sim, a herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. De fato. Mas a gente precisa pensar em projeto de vida também. Ninguém é obrigado a casar com ninguém, se relacionar com ninguém. Então, há uma necessidade de saber se a sua futura esposa, seu futuro esposo, quer ou não ter filhos. E eu acredito que há uma necessidade de você alinhar isso com o propósito de Deus na sua vida, aos princípios bíblicos, mas o diálogo, ele é o princípio de tudo, porque acontecem muitas vezes de gravidezes indesejadas dentro do casamento. E isso é muito complicado, porque também é violento. Sim. Então, o que é gravidez indesejada dentro do relacionamento, de um casamento? É quando a mulher não quer e o homem a obriga. E isso é muito complicado. Diante de Deus também. Então, a gente sabe que
herança do Senhor são os filhos, mas isso deve ser muito bem conversado. Sobre o segundo assunto, desde os anos 80, na verdade 70, existia uma corrente chamada Men's Studies, que era uma corrente do feminismo e de movimentos LGBT também, que começavam a problematizar essa questão do ser homem, das masculinidades. E aí, nos anos 80, se consolidou estudos mais acadêmicos sobre homens, violência contra as mulheres e masculinidades, no plural, por entender que são várias formas possíveis. Isso numa perspectiva acadêmica. Aí você pode perguntar, ou já perguntou aqui, por que debater isso agora? O que tem acontecido? Bom, a gente tem um marco legal no Brasil em 2006, que é a Lei Maria da Penha. E o marco legal, ele vai abranger várias situações, desde união estável até casamento, onde há violência doméstica e intrafamiliar. E isso tem gerado, uma das recomendações da lei, é que se criem grupos de reeducação e de reposicionamento dos homens sobre a questão da violência contra as mulheres. Então, desde 2006, a gente tem uma crescente discussão para entender por que o autor de violência é o homem. O que faz com que cerca de 50% dos casos de violência contra as mulheres seja feito por parceiro ou ex-parceiro íntimo, né? O que tem acontecido para o Brasil ser o 5º lugar no mundo de casos de violência contra as mulheres? E aí se começou a questionar muito mais essa conduta masculina e de como a violência tem a ver com essa socialização do homem ao longo dos anos. Mais recentemente, outras pautas identitárias, outros movimentos midiáticos têm trazido a essa nova geração do TikTok, a geração do Instagram, a geração desses movimentos da internet, maior visibilidade. Então, a gente tem discutido mais porque tem aparecido mais na mídia. Mas isso não significa que o fenômeno não seja antigo. O fenômeno de violência contra as mulheres, o fenômeno de desigualdade entre homens e mulheres na sociedade, o fenômeno de violência urbana, porque nenhum de nós, homens, sai no meio da rua com medo de ser estuprado, mas as mulheres saem. E isso é estrutural, como você falou. Vai muito mais além da minha relação com a Nicole aqui como amigos recente, né? Conhecido agora, hoje. Vai muito além disso, é estrutural. Então a gente precisa pensar por que a nossa sociedade funciona dessa forma e como, a partir dos princípios bíblicos, nós podemos superar isso, nós podemos vencer essas dificuldades, né? E aí, mais recentemente ainda, chega a pandemia no nosso meio. Os casos de violência contra as mulheres aumentaram muito na pandemia, porque nós somos obrigados a viver, né, dentro de casa, isolados, e muitas mulheres tiveram, né, os seus corpos feridos, né, o psicológico afetado, mais ainda por homens que não sabem lidar bem com as suas questões e aí descontam na mulher. E a pandemia vem alertar isso para a gente, né, nessa necessidade de discutir. Só falar que essas questões não estão fora da igreja, não, estão na igreja. A gente Os casos, né, que você fala. Ouvi uma pessoa, fui visitar uma pessoa que tinha apanhado do marido na pandemia, né, gente? E marido apanha. Então, assim, não é fora da igreja, não. O debate está aqui dentro da igreja. Sim. Isso que vocês estão falando, eu achei fantástico essa que você falou da gravidez indesejada mesmo dentro do casamento, né? E isso é muito interessante, gente, porque as meninas falaram da perspectiva da mulher de perguntar o que move o coração. Mas independente do que move o coração, algo está ali. E é legítimo e deve ser acolhido pelo parceiro e ser amado também, né? Porque, enfim, o processo é pessoal. Se a pessoa um dia desejar ter um filho, amém, ok, mas o processo não depende de algo externo, depende do que Deus está fazendo naquele coração e naquela mente, né? E muito bem colocado assim a fala e valeu aí pela aula aí de atualidades, eu gostei, ó, muito bom. Palmas, gente. Esse pessoal tá arrasando. Aí
assim, nós já estamos quase acabando o nosso momento. Eu deixei 2 perguntas, assim, as mais polêmicasinhas, assim. Olha, a pessoa deixa para o final. É para se virar nos 30 segundos, olha. Não, mas assim, eu vou deixar para a Vitória uma e a outra eu vou passar para a Nicole, certo? Que são para... Acredito que foram meninas que fizeram essa pergunta. E os meninos quiserem complementar, pede aí a fala e a rocha. Quais conceitos, Vitória, do feminismo... Eu vou reformular a pergunta, tá? Eu vou fazer aqui uma adaptação. Existem? E se existem, quais conceitos do feminismo vão contra a Bíblia? Pergunta tão simples que tu me mandou, né? Pois é, super simples. Troca conceitos por valores. Pois é. Tem vários, certo? Mas eu queria focar em 3, né? Que eu até já pontuei aqui. A primeira é a questão da visão que a mulher tem dentro do movimento com o homem, né? O homem é o problema, se a sociedade não fosse gerida por homens, o negócio funcionava, né? E, na verdade, nós entendemos que não é o homem, como eu reforcei anteriormente, né? Nós todos temos pecados, homem e mulher, e lá no comecinho de Gênesis tem uma coisa muito, muito bonita, que talvez, às vezes, passe despercebido por nós quando a gente lê nosso plano anual de leitura, que Deus fala lá no comecinho, que Deus criou o homem à nossa imagem e semelhança. Aquele nosso ali não é acidental. Aquele nosso está falando sobre a Trindade. Então, Deus criou o homem e a mulher com valores iguais diante dele, com a visão que ele tinha, com propósitos e funções diferentes, mas que se completam nesse sentido, né? Então, o primeiro ponto é esse. Né? A gente coloca movimento em cima de um gênero, que não acontece dessa forma. A gente pode ver nas diversas notícias do próprio feminismo que não é o homem o problema. A segunda coisa é a questão da liberdade sexual, que é uma das pautas dentro do feminismo, né? Assim como a Simone de Beauvoir, tem outras mulheres que foram influentes e foram cabeças, foram chave desses movimentos, que professaram coisas que não condizem com o que a gente crê como cristão. A primeira coisa é a questão do casamento monogâmico, que não existe. Eu tenho liberdade para dormir com homem e mulher ao mesmo tempo, não ao mesmo tempo. Eu posso, como a própria Simone, que consentiu ali um relacionamento com Sartre, ele traindo ela diversas vezes, e ela também, né? Então teve ali aquela traição, digamos que é um pouco de uma orgia que rolou ali, né? A própria Frida Kahlo, que eu não citei aqui, que ela virou meio que o ícone do feminismo, né? Que tem uma história, sim, a Frida passou uma história ali de luta, mas tem algumas coisas que a gente tem que levar em consideração, inclusive o próprio relacionamento dela com o seu amado, que eu esqueci o nome, que também era um relacionamento muito doentio. Ela foi muito parecida com a Simone de Beauvoir, porque ela, além se eu não me engano, ele era um abusador. E ela era uma das pessoas que levava algumas mulheres pro cara. Então, assim, existe uma distorção sobre isso, essa liberdade, né, que nós entendemos que o homem é feito para a mulher e vice-versa. A Bíblia é muito clara quando fala da mulher. Né, que a gente só grifa uma parte. O mal da sociedade é pegar uma frase e querer fazer um contexto sem ler antes. Que a Bíblia fala que a mulher deve ser submissa ao homem. E quando escuta, bicho, eu tenho que ficar nos pés, eu tenho que fazer não sei o quê... Mas que lá na continuação da frase tem assim como o homem é submisso à igreja e, se for preciso, que o marido dê a vida pela esposa. Submisso a Deus. Exatamente. Só um segundo ponto. O terceiro ponto, que eu nem ia falar, mas eu vou falar porque veio aqui na conversa, é a questão do meu corpo, minhas regras. Isso é um movimento muito, muito pautado dentro do feminismo. E, gente... Eu não consigo, de fato, olhar e ver assim, meu corpo, minhas regras, porque meu corpo não pertence a mim. Meu corpo, o Senhor que criou, e Ele vai dar a direção disso, porque eu sou filha amada e Ele fala sobre o meu respeito. E aí o meu corpo, minhas regras, puxam um monte de coisa por trás que você acha que, ao se conhecer, é a própria pornografia que o Miguel falou ontem, é a masturbação, é tantas outras coisas. Eu sou dona do meu corpo e eu tenho que fazer tudo com ele. Só que a dimensão por trás disso não é a luta de movimento, mas fala muito mais de poder que a mulher quer ter sobre a sociedade. Né? Então, uma pauta que eu gosto de enfocar, porque o nosso corpo não nos pertence. O Senhor criou
de forma linda. A Bíblia fala que Ele conhece até os fios dos nossos cabelos. Então, eu vou selecionar essas 3 pautas assim, né, principais. Amém. Muito obrigada. Palmas, gente. Esse povo está arrasando. Bom, nosso tempo está estourando. Temos 2 minutinhos. E aí eu queria só pedir para a gente falar em uma frase, mas porque a gente fica aqui falando sobre vários assuntos e não tem noção do que isso está gerando no coração de quem está aqui falando, né? Então eu queria que a gente falasse um pouco sobre, em uma frase, o que significou participar desse momento. Eu vou começar por mim. Eu levo daqui um aprendizado e um ânimo, um renovo. E aí eu queria desafiar vocês a começar pela Vitória, que é falante também. Uma frase, dá teus pulos. Acabei de falar, Gliciane. Para mim, eu gosto muito dessa troca. Uma frase, minha filha. Uma frase, tá bom. Eita, Gliciane, começa pelo Kevin, que daqui que eu formulo, meu filho. Deixa eu começar por ele, por favor. Vai, cara. É um prazer em Cristo Jesus compartilhar das verdades de Deus para a vida cotidiana. Nicole? Eu gosto de fazer pergunta, vou fazer uma pergunta para mim também. Que voz estou ouvindo? Amém. Para mim olhe para a criação e para o Sermão do Monte como modelo para a sua vida cristã, né? Amém. Ou foi pior, ficou mais difícil. Pronto, faça. Mas para mim seria, tenha convicção do que Deus fala sobre você. Para mim, resume. Amém. Gente, obrigada, viu? A gente vai ter agora um momento aqui com os meninos maravilhosos. E é isso. Tchau. Tchau, gente.